A interrupção do tratamento é uma consequência bem assim nefasta, na verdade. A gente precisa evitar que isso aconteça, porque o grande objetivo do tratamento para o HIV é a manutenção desse tratamento e evitar que o vírus, então, ele se replique e consiga vencer as barreiras do organismo e aí sim dando sintomas. Então, quando o paciente interrompe o tratamento, ele está dando como se fosse uma trégua ao vírus e permitindo que o vírus ganhe essa luta contra as defesas do organismo e comecem a aparecer os sintomas. Hoje, qualquer pessoa, na verdade, hoje tem comportamento de risco, a não ser que a pessoa não tenha nenhuma relação sexual desprotegida, a não ser que ela não faça nenhuma medicação pela veia, né? E ainda tem os riscos das gestantes transmitirem para os filhos. Então, assim, que houve diferenciação nesse ponto é que não tem mais aqueles grupos de risco, e sim comportamentos de risco, e com isso todas as pessoas estão sujeitas ao HIV, a não ser que não tenham esses comportamentos, como eu acabei de dizer. Então, assim, a feminilização da AIDS, a pauperização da AIDS, a própria caminhada AIDS para a periferia, isso é um sentido assim que mais pessoas comuns estão sujeitas ao HIV do que aquele início, bem no início de AIDS, como você disse, no início da década de 80, que ela era restrita a alguns grupos, né? Hoje esse conceito já não é mais um conceito que a gente firme com relação aos portadores do HIV. O grande sucesso hoje do tratamento do HIV ele é baseado em 3 coisas principais. Primeiro, a testagem precoce, quer dizer, a pessoa testar para o HIV antes de ter sintomas, quer dizer, como se fosse uma função preventiva. O segundo, que seria a instituição da terapia antirretroviral. E o terceiro, a manutenção dessa terapia. Baseada nessas 3 coisas, a sobrevida hoje ela é muito longa e a infecção pelo HIV ela se tornou uma doença que a gente considera uma doença crônica, muito parecida com a hipertensão arterial sistêmica, muito parecida com diabetes mellitus. Na verdade, a única diferença dessas doenças para o HIV é que o HIV é uma doença transmissível e essas outras 2 doenças não são. Mas ela se torna, a infecção pelo HIV, a AIDS, ela se tornou hoje uma infecção crônica que a pessoa controla muito bem, tem uma sobrevida mais ou menos tranquila, e que a grande diferença é o uso da medicação, que é um uso diário e deve ser mantido, e a segunda diferença seria exatamente a transmissão. Hoje o que a gente vê assim, é uma questão, para mim, muito clara, é que o Ministério da Saúde ele dá várias maneiras, dá vários mecanismos para que os serviços que lidam com HIV/AIDS eles sejam bem desenvolvidos. Mas existe uma grande dificuldade local, né, em vários locais. Eu não posso falar especificamente de fora porque eu não trabalho mais nessa área aqui na cidade, mas existe uma dificuldade nacional, que na verdade é uma dificuldade local dos vários locais, de desenvolver bem esses serviços. Então, são serviços que teoricamente seriam bem estruturados, são serviços que têm um aporte financeiro que é adequado, mas são serviços que ao todo não funcionam tão bem como deveriam funcionar, devido exatamente a esse despreparo dos locais onde eles acontecem.